Números capítulo 1. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Versículo 19. Do monte para o deserto. Esta mudança de cenário introduz o livro de Números com o primeiro censo da nação israelita. Foi no tabernáculo recém-inaugurado que Moisés recebeu as orientações de Deus quanto à forma de proceder com a contagem do povo. Ele e Arão contariam os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. O Senhor ainda declarou o nome dos príncipes de cada tribo que os auxiliariam nesta missão. Não era propósito de Deus que o seu povo se envolvesse em conflitos com as demais nações. Uma clara prova disso foi a sua saída do Egito, em que o povo não precisou erguer uma espada sequer, mas apenas confiar no poder de Deus. Todavia, chegaria o tempo em que Israel rejeitaria o governo de Deus e, sob a monarquia de reis terrenos, precisaria estar pronto para as guerras que inevitavelmente surgiriam. Contados nominalmente, cabeça por cabeça, cada homem capacitado a lutar foi recrutado pelo alistamento militar de Israel. Cada tribo dispôs o seu destacamento. Em cada família havia pelo menos um hábil soldado capaz de representá-la. A tribo de Levi, porém, não entrou na contagem do censo. Aos levitas cabia a responsabilidade de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Quando Israel acampava, cada tribo possuía o seu lugar próprio, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Já a tribo de Levi acampava-se ao redor do tabernáculo do testemunho, para que ninguém comum do povo tivesse acesso às coisas santas e morresse. A tribo de Levi, portanto, era uma espécie de exército do santuário em defesa de seu próprio povo. E todas as tribos, mesmo divididas por estandartes, deveriam estar sempre unidas pela mesma bandeira. O Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Estamos vivendo o tempo do maior censo já realizado pelo Senhor, o censo dos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. O Espírito Santo está recrutando os últimos escolhidos de todas as nações, tribos, línguas e povos. Todos, sem acepção de pessoas, podem alistar-se para o exército do Deus vivo. No entanto, a convocação tem prazo para acabar e se apressa para o fim. Há um conflito ocorrendo neste exato momento. Desde a entrada do pecado no mundo, a humanidade tem enfrentado um inimigo cruel e desleal. E somente mediante o uso da armadura correta poderemos estar em pé no dia do Senhor. Eis a ordem superior que devemos obedecer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Enfrentamos uma guerra que seria facilmente vencida pelo inimigo, não fosse a graça do Senhor dos Exércitos. Acerca disso, acompanhem comigo a seguinte citação. O antagonismo que existe entre Cristo e Satanás revelou-se de maneira flagrante na recepção que Jesus teve. A pureza e santidade de Cristo suscitaram o ódio dos ímpios contra ele. Sua vida de renúncia era uma perpétua reprovação a um povo orgulhoso e sensual. Satanás e os anjos caídos uniram-se aos homens maus contra o campeão da verdade. A mesma inimizade é manifesta em relação aos seguidores de Cristo. Quem quer que resista à tentação suscitará a ira de Satanás. Cristo e Satanás não podem harmonizar-se. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. O grande conflito, página 223. Cumpre-nos fazer o que fez Israel, amados. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram.
Através de sua palavra, o Senhor continua instruindo o seu povo e preparando-o para entrar na Canaã celestial. Temos o céu a nosso favor e precisamos deixar isso muito claro através de nossas escolhas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Eis a nossa arma secreta. Ao som de fervorosa oração, treme todo o exército de Satanás. É quando anjos todo-poderosos, revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da desfalecida e perseguida alma. Satanás e seus anjos retiram-se, pois bem sabem que está perdida a sua batalha. Mensagens aos Jovens, página 53. Encerre o seu estudo de hoje com uma leitura cuidadosa de Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. Avante, exército do Deus vivo! Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Joel capítulo 3, versículo 9. Oremos, amados. Ó Senhor dos exércitos, almejamos fazer parte do teu último exército de oração, de estar entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Une o teu povo neste mesmo propósito, Senhor Deus, que possamos tocar a trombeta em Sião, proclamando uma assembleia solene, congregando desde os anciãos até os que mamam, rasgando o nosso coração diante de ti, para que possamos nos alegrar no Senhor nosso Deus, que faz descer sobre nós em justa medida a chuva temporã e a serôdia. Louvado seja o Senhor, que se compadece de nós e não permite que sejamos envergonhados, porque nós cremos que dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Preciosa promessa. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, exército do Deus Altíssimo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.